falar de constelação é que constelação só se consegue entender constelando. Isso. Não tem como eu falar. Tudo que eu falar não tem palavra. Se eu falar alguma coisa, eu vou ser sempre minimista. Eu nunca vou conseguir alcançar o que uma constelação faz. Porque nem vendo vocês não conseguem entender. Não dá para entender. Porque é campo mórfico. Né? É por ressonância mórfica que é feito as constelações, através da fenomenologia. E a fenomenologia é uma coisa que não se compreende, se vive. Então é muito profundo. E muito mais profundo do que quem está sentado do meu lado ali possa imaginar. A pessoa que está ali, sentada ali, e fazer a constelação comigo, ela pode imaginar que é de um jeito, mas é muito maior que aqui. Muito maior. Então, não vou falar, vou tentar explicar algumas coisas, que é como a gente explica tecnicamente as constelações, para fazer sentido para as pessoas, porque as pessoas gostam de coisas que fazem sentido. Né? É interessante isso. As coisas todas têm que fazer sentido para a gente querer fazer. E, na verdade, as coisas que realmente ajudam são as coisas que não fazem sentido nenhum. Só que, se for assim, a nossa mente, ela não vai conseguir, ela vai falar assim, vem embora, sai daí, você tá louco? O que você vai fazer? Tá doido? A nossa mente, gente, mente. A nossa mente mente o tempo todo pra gente. E é por isso que a gente tem medo, é por isso que a gente se coloca em situações de bloqueios. Por quê? Porque é tudo a mente. A gente não pode imaginar, e se eu começar a falar coisas para vocês aqui, vocês vão tudo embora e nunca mais voltam. Porque, na verdade, eu acesso coisas muito diferentes das outras pessoas. Só que se eu for falar para alguém, as pessoas vão dizer, essa mulher é louca. Então, não falo. Não só a nível de acesso, de acessar mesmo, a nível de percepção, mas a nível de acessar coisas que as pessoas, a maioria das pessoas não tem essa possibilidade. Porque eu faço muito curso, eu faço muita coisa, vocês sabem disso. Eu recebo de pessoas do mundo inteiro. Então eu tenho informações que a maioria das pessoas nem imaginam. Que é assim que a vida funciona. Porque a gente fica na Matrix, a gente fica no sistema. E a gente acha que o sistema que está certo. E na verdade, quando a gente percebe, a gente fala, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com a minha vida? Né? E as constelações, ela é uma ferramenta que vem trazer pra gente à luz problemas que você nunca na vida, em 10.000 anos de terapia, ia perceber. Por quê? Porque isso você não sabe. Você não sabe disso. O que sabe? A consciência familiar. A consciência familiar sabe. Só que você não sabe. Aí você vai falar assim, mas só como que eu vou acessar a consciência familiar? Através da ressonância mórfica. E a ressonância mórfica é uma teoria escrita por um biólogo inglês chamado Rupert. E esse cara, estudando os macacos, que tem uma teoria chamada teoria dos 100 macacos, não sei se alguém já ouviu falar, é desse biólogo, desse cara aí, desse Rupert. E esse cara, ele viu o seguinte, o que é ressonância mórfica? É que quando chega um número tal de indivíduos que faz determinada ação, essa ação por ressonância passa a ser imitada por todos os indivíduos daquela comunidade, mesmo que eles não se encontrem, por ressonância mórfica. Então, ele fez um experimento. Ele pegou os macacos de uma ilha A e macacos de uma ilha B. E os caras da ilha A aprenderam a tomar o coco de uma forma diferente. Tomar água do coco. Eles batiam na árvore ou numa pedra e tomavam a água do coco. Só assim. As duas ilhas faziam igual. Aí um macaco resolveu fazer diferente.
Porque é assim que a gente contribui com o mundo, não é fazendo tudo igual, é fazendo diferente, não é verdade? É assim que a gente evolui. A evolução se dá porque um indivíduo resolve fazer algo a mais do que os demais indivíduos. Não é porque ele fica fazendo tudo igual. Porque assim, você faz igual, não tem evolução. O quanto que se evolui? Quando alguém faz e o outro vai lá e faz um pouquinho mais. Aí tem essa evolução. Aí o outro vai lá e faz um pouquinho mais. E assim a gente evolui. Senão a gente fica todo mundo fazendo a mesma coisa e a gente não tinha saído da idade da pedra, estava lá ainda. Alguém resolveu sair da caverna, alguém resolveu fazer o fogo, alguém resolveu fazer a roda, alguém... Entendeu? E com isso a humanidade foi evoluindo. E por ressonância mórfica, esses macacos aprenderam a comer a carninha do coco, lá dessa ilha B lá. E quando chegou 100 macaquinhos que aprenderam que não jogavam mais o coco fora, que tomavam a água e comiam a carninha do coco, os outros começaram a comer a carninha do coco na outra ilha sem nunca ter visto os macaquinhos lá daquela ilha. Então, o Rupert, através desse experimento e de vários outros, esse é um deles, ele teorizou, né? Ele trouxe à luz a teoria dos campos mórficos, que é o que a gente usa aqui nas constelações familiares. Bert Hellinger, ele se apropriou de algumas técnicas de alguns cientistas do mundo para poder fazer a constelação, porque a constelação não é uma técnica só. São várias técnicas, tem o campo mórfico, tem a teoria do campo mórfico, tem o Reich, tem várias coisas que ele vai usando, vários autores que ele pega as técnicas dos caras e faz aqui, psicodrama, bem parecido com psicodrama, né? Só que psicodrama, a pessoa vai lá representar um papel no psicodrama, né? Na terapia, quem já viu terapia de psicodrama sabe como é que é. Você vai lá, pede o terapeuta, vai lá falar, você vai representar tal pessoa para aquela pessoa, e a pessoa vai ver representado aquela coisa na sua frente para você entrar em contato com aquilo novamente e poder sair do trauma. Só que aqui não. Aqui ele também usou psicodrama. E o psicodrama, mas aqui é usado junto com a ressonância mórfica. E existe uma coisa que é consciência arcaica, que a consciência arcaica é algo maior que a gente tem, todos nós temos dentro da gente, a consciência arcaica, que é a nossa consciência pessoal e a consciência arcaica. A nossa consciência pessoal é do que a gente é capaz, quem a gente é, nossa personalidade, o que a gente percebe. Essa é a nossa consciência pessoal. A consciência arcaica, ela é profunda e ela guarda as memórias familiares de todos os nossos ancestrais. E a gente é fiel a todos eles, mesmo que a gente não saiba. E o que aparece aqui no campo, olá, sejam bem-vindas, é justamente a fenomenologia, quando ela vem, que também... Então ele pegou a fenomenologia e trouxe para o campo também. O que a fenomenologia vai mostrar? O que está oculto, a dinâmica oculta desse sistema familiar. E às vezes a gente abre uma constelação e a gente pensa que vai para um lado. Quem fez constelação sabe disso, né, meninas? A gente pensa assim, eu tenho certeza que vai ser isso, mas não é. Quando você vê, não é nada daquilo. Vai para um outro lado totalmente diferente, fala, meu Deus, nem imaginei que fosse isso que estivessem pedindo, não é? Então, e realmente, por isso que se chama dinâmicas ocultas, porque está oculta, né? E a gente não consegue acessar isso se a gente não coloca no campo de constelação. Por isso que eu digo, não tem como explicar constelação. Constelação se vive. Se vive. E se você não vive uma constelação, você acha bonito, você acha legal, você acha interessante, mas você não chega nem perto de imaginar o que está acontecendo ali. Porque para preservar as pessoas que estão sendo consteladas, o que nós fazemos? Nós não colocamos o tema. Uma outra coisa, isso sou eu que faço, tem pessoas que fazem diferente. Tem pessoas que vão convidar
Ele vira aqui, senta aqui e pergunta, o que você quer constelar? Aí ele vai ter que falar em voz alta. Por quê? Ele vai fazendo, e faz toda aquela entrevista que eu faço com vocês aqui, baixinho, quietinho, restrito, ao vivo e em cores, para todos. Porque se presume que as pessoas que vêm para uma constelação estejam prontas para isso, sejam responsáveis o suficiente para entender que se julgar qualquer coisa aqui se emaranha com isso, sabe? E não é só aqui, na nossa vida. Julgou, emaranhou. Se você julga algo, evitem julgar as coisas. Porque se você julga algo, você com aquilo lá. E não tem como você julgar algo sem se emaranhar. Não existe. Você, sempre que vai julgar alguma coisa, você está emaranhado com aquilo. Porque aquilo diz mais respeito a você do que a outra pessoa. Você fala, a Simone, nossa, não combina azul com preto, nossa, nem fica bom para ela. O que você está fazendo aí? O que você está projetando aí quando você está falando de uma pessoa que você nem viu direito? Isso eu estou falando de coisinhas assim para vocês entenderem, mas eu não estou falando, não é isso que eu quero dizer. Quero dizer um emaranhamento mais profundo. Nossa, que vida difícil a dela, coitada da moça, blá blá blá. Você faz isso, você está emaranhado, porque assim, existe uma justa razão para isso. Mesmo que a gente não saiba qual é, porque existe a razão pela qual aquilo está se repetindo na sua vida. E assim, enquanto uma situação se repete na vida das pessoas, percebe que a mãe faz, a filha faz, a avó fez e assim vai indo. Isso é padrão familiar. E esse padrão familiar, ele pode ser positivo ou negativo, não precisa só ser negativo. A gente recebe muitos dons, muitos talentos dos nossos familiares também. Né? Tem muita gente que não sabe nem porquê, tem um ouvido musical, não sabe de onde veio, toco de ouvido, não sei o quê. Aí vê lá, tem um ancestral que tocava super bem. Então tem muitas coisas que a gente tem dom de família também. Então não é só coisa negativa que a gente herda. E segundo Bert, a gente herda até a 17ª geração. Você imagina? Que legal. Coisas legais, as coisas não tão legais assim. E as coisas não tão legais assim, a gente tem que olhar para elas, porque podem estar em dinâmicas ocultas. Um pouco de gente fala que são 17 gerações atrás, outra vertente 11. Né? A gente lida mais com 11, mas tem gente que diz que é 17 vidas passadas, para quem acredita e tudo isso. Nós vamos lidar com 11 aqui, tá? Outra coisa que também a gente vai falar. O Bert, ele compilou 3 leis sistêmicas, que são as leis que norteiam as constelações. As leis sistêmicas é a lei da hierarquia, do pertencimento e do dar e receber, ou equilíbrio das trocas. A hierarquia, no caso, é uma lei que rege a hierarquia familiar. E a lei diz o seguinte, os que vêm antes têm precedência na família. Então, se tem um grande, ele tem precedência. E todos deveriam reverenciar esse maior. Então, o bisavô é maior que o avô, que é maior que o pai. E daí a gente chega, e daí nosso filho. Então, o que vem antes tem precedência na família. E o que tem acontecido demais, e eu acredito que é isso que tem dado tantas questões que antes não tinham, a questão hierárquica na família. Antes a hierarquia era uma coisa bem definida. Vocês percebem isso? Ou sou eu só que estou... Ou é um julgamento? Porque nem tudo é julgamento, tem coisas que são constatações mesmo, são coisas que são reais. E aí não é julgar, é percepção, é consciência mesmo. Então, antes parece que as coisas eram mais hierárquicas mesmo. Os grandes eram o grande e a gente era os pequenos, e acabou. Só que hoje a gente percebe que essas virou uma dança das cadeiras, eu digo.
Porque o que acontece? O pai está no lugar do pequeno, o filho está no lugar do grande, o pai, a mãe está no lugar da pequena, o filho cuida da mãe, fica contra o pai, exclui o pai. Então, quando um filho toma o lugar do pai na família, porque essa última possibilidade que eu dei aí, está sendo excluído o pai. E a gente recebeu a vida desse pai. Então não tem o que fazer para excluir o cara. Ai, Sol, mas ele me abandonou, ele foi embora, me largou, nunca mais me viu. Cara, esse cara deu a vida para você. E se não fosse por ele, você não estava aqui. Ai, Sol, mas eu odeio esse pai meu, putz, que pariu. Eu vou dizer para você o seguinte, cara. Ó, esse cara te deu a vida. Se fosse outro pai, você não seria você. Você seria outra pessoa. É que você não sabe o que é viver sem pai, ficar sozinha, ser abandonada. Realmente, eu não sei. Mas eu sei outras coisas. E uma das coisas que eu sei é que as historinhas que a gente conta e fica na nossa cabeça para justificar, desculpa o que eu vou falar agora, as merdas que a gente insiste em viver, e a gente conta essa historinha de novo. E conta essa historinha de novo. E conta essa... Coitado de mim, né? E entra na vítima e fica lá preso e nunca sai de lá. Cara, desapega! Acabou! Põe no LX, desapega! Né? E a gente faz isso, a gente, sabe? Aí quase que a gente está esquecendo, mas a gente não vai deixar esquecer, imagina que a gente vai esquecer. Aí você vai lá e conta de novo aquela história. E conta. Ah, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Aí você acha que a pessoa vai falar uma coisa de hoje. Aí a pessoa, mas olha, quando eu tinha 8 anos de idade, olha, eu caí sei lá, da janelinha da casinha no prédio e quebrei o braço. E aí nunca mais o blá, 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 blá. Hã? E a gente faz isso, gente. A gente faz isso o tempo todo. Conta historinhas. E conta essas historinhas e reconta. Ai, mas o meu pai, você não sabe que era meu pai. Meu pai, meu Deus, meu pai não deixou eu fazer curso de datilografia. Pra dar risada, né? Do tempo da datilografia. Meu pai não deixou fazer curso de datilografia. Olha, até hoje eu não digito por causa disso. Porque eu fiquei, olha, arrasada. Meu! Tô brincando, mas é sério. E é assim que a gente faz com a nossa vida. Aí você culpa uma história que aconteceu lá, com 8 anos de idade, aí eu não digito hoje por causa disso. Não falo inglês. Não falo inglês, meu pai não me pôs no FISC, só tinha FISC. Meu pai não me pôs no FISC, a culpa é do meu pai, caramba. Né? É assim que a gente faz. Eu tô brincando. Mas assim, pro nosso olhar, é isso, pro olhar do pai é outra coisa. Eu não tinha grana, eu tava lá tentando alimentar a família que queria fazer inglês só. Né? Então, o que eu quero dizer é, vamos parar de contar as historinhas, gente. Vamos despegar dessas coisas todas aí. Dessas porcarias, isso é lixo, vai guardar lixo dentro de casa. Como assim guardar lixo dentro de casa? Pega tudo lixo dentro de casa e deixa lá, vê o que acontece. Ué, é o que você está fazendo. Tua casa é teu corpo. Se você não joga fora, tá guardando lixo dentro de casa. Vai começar a feder, bem. Então, quando você vai lá na lei da hierarquia, você vai fazer o papel do pai. O pai foi embora. Então, perdeu o pai, né? Como? Aqui no campo. Mas só o pai morreu daí. Foi embora e morreu. Não tem problema. Aqui no campo ele vai estar a memória desse pai em algum desses representantes aqui. Por quê? Porque esse representante, ele vai incorporar alguém? Não, ele não vai incorporar alguém. Ele vai
Ele não vai incorporar ninguém, não vai fazer nada. Esse representante, ele vai perceber a memória. Obrigada, por ter vindo. Ele vai perceber a memória dessa pessoa que ele está representando e vai representar aqui. Ele sabe o que ele está representando? Não. Não. Pega Simone, entra Simone, por favor, tira o sapatinho e entra. Aí a Simone vai tirar o sapatinho, vai parar um pouquinho e vai falar assim, ó. Eu não vou fazer nada, é o campo que faz. E vai ficar aqui e perceber o que está acontecendo com o corpo dela e vai fazer o que der vontade. Porque não é ela que faz, é o campo que faz. Não é para você representar, ai Sol, mas eu não te ajudei em nada. Eu parei aqui no meio e fiquei, não queria nem fazer nada. Fiquei quieto lá, fiquei com vergonha, olhando para o chão. Você que pensa. Esse ficar parado aqui, com a base para trás, olhando para o chão, me conta tudo. Um monte de coisa me conta. E você acha que você ficou ali porque você ficou tímido? Não é, o canto que mandou você ficar assim. Vocês vão ver pessoas que não fazem a mínima ideia porque está chorando e chora. Você vai ver pessoas que não fazem a mínima ideia porque está rindo e ri. Porque simplesmente ela vai acessar, por ressonância mórfica, a memória daquela pessoa. E não é só a pessoa que a pessoa está representando aqui, tá? Não é só a mãe, o pai, não é. Pode ser um recurso. Porque eu vou colocar recursos no campo para a gente resolver o campo. Então, que recursos são esses? Se você está precisando do amor, você coloca o amor no campo. Se você está precisando de solução, coloca a solução no campo. Se você precisa de cura, coloca a cura no campo. O que você precisa, você coloca de recurso no campo para te ajudar. Eu já coloquei vida, já coloquei justa razão. Qual é a justa razão para isso aí? Aparece. Já coloquei as leis sistêmicas no campo, porque a constelação estava tão travada, eu falei, vou pôr as leis sistêmicas, porque se tem algo que vai resolver isso, são as leis. Daí pus as leis e resolveu. A hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio das trocas. Coloquei no campo. Vi que aquele campo precisava disso e coloquei só as leis sistêmicas. Então, não precisa ficar tímidos. Bem tranquilinhos. Outra coisa, a outra lei. A lei é o pertencimento. E na lei do pertencimento, todos têm direito a pertencer. Todos têm direito a pertencer. Terceira vez, todos têm direito a pertencer. E essa é uma lei muito forte. A maioria dos problemas é hierarquia errada na família, o filho toma o lugar do pai, toma o lugar do grande, o pai fica excluído. E temos duas leis sendo burladas ao mesmo tempo. O filho está no lugar do grande, ou seja, a hierarquia foi burlada. O pai está excluído. E qual é a segunda lei? Qual? E como é que diz a lei? Todos têm direito a pertencer. É isso aí. Então todos têm direito a pertencer. E se o pai não está pertencendo, se você está no lugar do grande, você toma o destino dele. E fica pesado para você. E daí você não casa, ou se casa não tem casamento que dê certo. Como assim, Sol? Ué, energeticamente você está casada com a tua mãe. Que espaço tem para tua esposa ali? Energeticamente você está casada com o teu pai. Que espaço tem para o marido ali? Primeiro que você está tomando o lugar do grande. Pegando todo o destino dele e os pesos dele para você. Tua vida deve ser bem fácil. Né? Sua vida deve estar tudo certo. Segunda coisa. A pessoa não pertence. Está excluída. Então você tem que fazer por ela. Não tem jeito. Se tem alguém excluído, alguém tem que fazer por ele. O
pai está excluído porque me abandonou. Ai, blá, blá, blá. Bom, casou com a mãe, faz o papel dele, faz pela mãe e pelo pai. Daí os casamentos não dão certo, o trabalho não dá certo, a carreira é uma droga, a vida não anda. Se ganha dinheiro, perde tudo. Por que só? Porque mãe é carreira e pai é dinheiro. Para você estar em equilíbrio na sua vida financeira, afetiva, pessoal, você tem que estar em paz com essas duas pessoas da sua família. Metade das pessoas já gostaria de descer a escada e ir embora, né? Ainda bem que é bem grande a escada, ninguém vai descer. Tô vendo assim as conversas mentais aí, que merda de lei, que esse Bert Hellinger pensa que é pra falar uma coisa dessa. Eu sei do meu sofrimento, né? A terceira lei é a lei do equilíbrio das trocas ou a lei do equilíbrio. Então, essa lei do equilíbrio é assim: para haver relações tem que ter equilíbrio de trocas, senão as relações não vão para frente. Casais que casam e não tem equilíbrio de trocas, acaba o casal. Amizade que não tem equilíbrio nas trocas, acaba a amizade. Parceria que não tem equilíbrio nas trocas, acaba a parceria. Inclusive sociedade. Por quê? Porque assim, um faz, o outro faz um pouco e mais um pouquinho para evoluir, lembra? Aí o outro faz um pouco e mais um pouquinho. E assim vai. Porque no casal não existe maior e menor. Os dois são do mesmo tamanho. Só com pai e mãe que a gente é grande e pequeno. Em casal, nós somos do mesmo tamanho. Então fazemos à medida que o outro faz. Um faz, outro faz um pouquinho a mais, um faz um pouquinho a mais. E assim vai fazendo. Agora, já viram? Ó, ninguém viu isso. Mas um faz. Ai, mas é que ele, é o jeito dele, sabe? Ele é assim mesmo, ele trabalha muito, dá muita bola, então tem que fazer, porque senão... Aí você fica mãe do cara. Você faz tanto pelo cara que você vira mãe do cara. Aí você vira mãe do cara, o que acontece? Você transa com o cara? Não, né? Porque mãe e filho não transa, caramba. Sexo morre no casal. Fica morno, fica chato, fica xoxo. Acaba o tesão. E vale pros dois. Se o cara faz. Chega uma hora que ele cansa, fica grande, fica pai da mulher. Para que um casamento tenha ordem e equilíbrio, tem que estar as 3 leis legais. A mulher tem que estar no lugar de mulher, o homem no lugar do homem, os dois têm que estar empoderados, cada um do tamanho, e fazendo a medida do equilíbrio. Os dois com presença no casamento, não um totalmente ausente, um aqui, outro. Isso vai pra frente um casamento. Fora disso, não. Por isso que tá tão difícil hoje em dia. Porque as pessoas não estão ali. E um faz muito mais que o outro. Como que o Bert chegou nessas leis, O Bert, ele é um padre alemão, não é mais, ele era um padre alemão, filósofo, teólogo, inteligentíssimo, e ele fazia missões e trabalhava numa igreja na África do Sul. E lá onde ele trabalhava, tinha os povos Zulus. E ele tinha as tribos que ele trabalhava como missionário nessas tribos. E lá nessas tribos, ele viu essas leis perfeitamente definidas. E ele viu essas tribos, mesmo com muita escassez, com muita dificuldade, gente feliz, alegre, leve,
sem problema. Porque tudo isso estava em equilíbrio. Os grandes na tribo, eles eram reverenciados, amados, tratados com respeito, com carinho, com amor. Os jovens sabiam que eles eram os grandes. E eles reverenciavam esses ancestrais mais antigos. Pediam conselhos para eles. Usavam a experiência dessas pessoas mais velhas para ter uma vida melhor, mais fácil. E confiavam neles. Se orgulhavam deles. Hoje em dia se vê os filhos falando assim, puta, minha mãe é burra, não sabe mexer no computador, que mãe burra, puta, né? Eu não vou ajudar nada, não vou ensinar nada. E não é assim. É sua mãe, cara. Tenha paciência com ela, quanta paciência ela não teve com você. Quanto amor ela não teve com você. Por que você não tem o mínimo paciência com ela? E mais um monte de coisa, né? Com relação à segunda lei, lá eles faziam o seguinte: quando uma pessoa matava, roubava, pegava a mulher do outro meio à força, alguma coisa, que não podia isso, o que acontecia? Todas as outras tribos baniam, excluíam essa tribo, colocava no meio da tribo a pessoa e passava 3 noites e 3 dias falando as qualidades dessa pessoa, para relembrar a essência dela, porque ela só podia estar fora da essência dela, porque ela em essência era uma pessoa maravilhosa, e como que ela estava fazendo aquelas coisas? Então você não entra no julgamento, olha que legal, você entra na essência do outro, no ser infinito que o outro é, na centelha divina dele. E daí todo mundo falava, olha, você fez isso pra mim, você é maravilhoso, muito obrigado. Ah, você fez isso pra mim. E daí relembrava ele quem ele era e reintegrava ele. E ele achou isso fantástico, porque as pessoas realmente se reintegravam. Porque todos cuidavam dela, para que ela não voltasse a errar. E não julgando, ajudando. E a terceira lei, que é a lei do pertencimento, era assim, a terceira lei, que é do equilíbrio, todos que plantavam e colhiam e tinham afazeres equilibrados dentro da tribo. E só recebiam a quantidade de alimentos para a família que eles trabalhavam. Então eles trabalhavam e recebia aquilo que era compatível com o que eles tinham feito, porque cada um tinha função, inclusive as crianças. Então, ele viu um equilíbrio maravilhoso naquilo, vivia uma alegria e todo mundo vivia feliz, e todo mundo vivia em paz, diferente totalmente das demais tribos. E aí ele fez as 3 leis sistêmicas e trouxe isso, emprestou isso para as famílias. Foi assim que ele chegou nas constelações. E hoje nós temos 4 constelações familiares. Nós temos a Jéssica e o Brian, que tem um nome diferente. Aí é mais difícil ainda. Nós temos a Lourdes. E quem mais? A Gracinha. Eu tô aqui, super A Gracinha. animada. Tinha uma pessoa que me pediu, Márcia, não veio? Não? Mas ela confirmou e não apareceu. Ótimo, então é a Gracinha. Falei pra Gra. Falei, né? Eu falei